Eu estive na Europa aí pelos últimos 4 meses e uma coisa que eu reparei é que lá as pessoas falam muito mais inglês do que aqui no Brasil. E eu fiquei me perguntando por quê. E eu acho que eu consegui enxergar em alguns motivos pelos quais os brasileiros sabem tão pouco inglês, principalmente em relação aos nossos colegas lá da Europa. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de inglês há 8 anos. Inglês é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa sobre a qual eu não gosto de parar de falar. Então eu acho que eu vou conseguir passar uma coisinha legal aqui pra você, pra te ajudar na sua jornada de inglês. Vamos lá, o primeiro motivo é o seguinte. O primeiro motivo é que aqui o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é um país muito grande. Se você pega o tamanho dos países médios ali da Europa e o tamanho do Brasil, não tem nem comparação. O Portugal inteira é um pouquinho maior do que o Rio de Janeiro e com um pouquinho do Espírito Santo, por exemplo. Para te dar uma noção, ó, esse daqui é o tamanho da Itália, um país que eu gostei muito de visitar, e esse daqui é o tamanho do Brasil em metros quadrados. É uma loucura. O que acontece? Lá na Europa, se você pega um carro e você dirige por 5 horas em alguma direção, você está em outro país. Aqui no Brasil, se você pega um carro e às vezes você dirige por 8 horas em alguma direção, você ainda está dentro do mesmo estado. Então acontece que a gente tem menos necessidade de aprender inglês. Porque, por exemplo, o cara que é da Alemanha, por exemplo, ele vai dirigir para a Polônia, ele não vai aprender polonês. Ele vai se comunicar com os poloneses em inglês. O cara da Itália vai dar um pulinho ali na Suíça, ele não vai aprender a falar francês. Ele vai se comunicar com os suíços ali em inglês. Da mesma forma que um cara da Espanha vai para Malta, ele não vai aprender a falar maltês. Ele vai se comunicar com o pessoal de lá em inglês. Então, por ter muita gente diferente lá na Europa, muitos países diferentes, muito pertinhos um do outro, você tem que ter uma língua que seja o meio termo entre todo mundo, porque não é prático você aprender a língua de todo mundo. Essa língua meio termo já foi o latim no passado, já foi o francês no passado um pouco mais recente, e agora, aí pelos últimos, o quê? 150, 200 anos, tem sido o inglês. E aqui no Brasil, você tem toda essa extensão territorial onde todo mundo fala português. E se você quiser ir ali pro lado, todo mundo fala espanhol, sabe? Então são só duas línguas aqui no nosso continente inteiro, na América do Sul. Enquanto que lá na Europa você tem português, francês, italiano, alemão, polonês, maltês, sueco, holandês e vai cacetada. E tem muito mais também. Então esse é o primeiro motivo. Lá eles têm muito mais necessidade, justamente porque tem muita gente diferente lá e eles precisam de uma língua ali que seja o meio termo para todo mundo se entender. O segundo motivo pelo qual os brasileiros sabem pouco inglês, e essa é uma diferença crucial. O brasileiro, ele é muito mais coitadinho do que os europeus. O que eu quero dizer com isso? Quando o europeu não consegue fazer alguma coisa, ele tenta de novo. Quando o europeu não consegue fazer alguma coisa, quando ele tem dificuldade para falar inglês, ele pergunta para você: então como que eu falo? Se ele erra alguma coisa, alguma palavra, alguma pronúncia, ele treina para não errar mais. O brasileiro, e eu vejo isso há 8 anos, pouquíssimas exceções a essa regra. O brasileiro é muito vitimista, é muito coitadinho. Se o brasileiro erra uma pronúncia, ele fala: mas é que eu sempre tive dificuldade com isso. Quando o brasileiro erra um exercício, não, é porque esse inglês é muito difícil, eles só fazem isso para complicar a nossa vida. Quando o brasileiro tem algum obstáculo na hora de falar inglês, é sempre essa choradeira. Porque é muito difícil. Porque é só para complicar. Porque eu sempre errei. Não, porque eu sempre tentei, eu sempre tenho esse problema. Eu sempre me confundo. E ao invés de simplesmente tentar de novo, o brasileiro fica lá se lamentando, se lamentando, se lamentando. E isso causa um efeito em cascata no aprendizado que é muito forte. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um rápido exercício para você de inglês que vai levar 30 segundos para fazer.
Vamos supor que um europeu vai fazer esse exercício. Ele faz 30 segundos, errou. Faz 30 segundos, errou. Faz mais 30 segundos. Ficou lá 1 minuto e meio fazendo o exercício, ele fez 3 vezes. Agora um brasileiro, ele vai lá, vai fazer 30 segundos de exercício, errou. Aí ele vai ficar chorando pelo resto dos 60 segundos. Então, no mesmo minuto e meio, o europeu pratica 3 vezes e o brasileiro pratica uma vez. Ele pratica uma vez, errou e ficou chorando depois. Então, o europeu ele pratica 3 vezes mais do que o brasileiro. Ou seja, enquanto o brasileiro, qualquer coisa que o brasileiro vai levar 3 anos para aprender, o europeu vai aprender em 1 ano. Porque ao invés de ficar se lamentando, chorando, porque é muito difícil, porque eu nunca consigo, porque eu tenho a língua presa, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho aquele problema. Enquanto o brasileiro chora, o europeu tenta de novo. Eu vi isso em primeira mão, cara. Eu fiquei espantado. Então esse coitadismo, esse vitimismo do brasileiro impede a gente de aprender o inglês mais rápido, de sequer aprender muitas vezes, né? Porque a pessoa que fica lá chorando, reclamando, ela demora tanto para aprender que ela desiste, né? Então esse é um problema muito, muito forte aqui no Brasil, cara. Eu vejo isso com muitos alunos, eu vejo isso em homem, eu vejo isso em mulher, não tem distinção de gênero, parece que é uma coisa do brasileiro em si, sabe? Esses são 2 fatos muito importantes. Então, aqui no Brasil tem um pouco menos de necessidade de aprender inglês e a galera aqui no Brasil também é muito coitadinha. Esse terceiro que eu vou falar pra você é mais uma observação que eu fiz, tá? Não foi só eu que fiz, né? Muita gente já viu isso também. E quando eu fui pesquisar, eu vi que mais gente sabia disso. Que é o seguinte. O brasileiro, ele é um bicho que ele é muito materialista, muito dinheirista, muito utilitarista. Como assim? A ideia é o seguinte. Eu vou conseguir usar esse negócio para alguma coisa? Se a resposta for não, o brasileiro não quer saber. E ele só quer saber de algo se esse algo for dar algo material para ele. Por exemplo, você já deve ter visto eu já recebi essa pergunta várias vezes, né? De gente que vem estudar inglês comigo. Rodrigo, você emite diploma? Eu fico com raiva, porque já me perguntaram isso na primeira aula. O cara nem começou a estudar o inglês e já quer saber do diploma. Você emite diploma? Eu falo, não, eu não emito diploma. Porque eu preciso, mas porque eu queria ter um diploma, porque eu preciso do diploma. Eu não emito diploma. Aprender inglês não tem nada a ver com diploma. E ter uma porra de um diploma não significa que você sabe inglês. Eu já vi gente que teve diploma de 5 anos de avançado na FISC e não sabe falar inglês. O brasileiro, ele só quer saber do inglês se ele puder usar este inglês para alcançar uma posição maior na empresa. Só se for para usar para alguma coisa. Enquanto que o pessoal lá da Europa, eles gostam muito do conhecimento pelo conhecimento. Eles aprendem porque é gostoso de aprender. E é muito gostoso de aprender. Os caras querem ter o conhecimento só para ter, eles não vão usar para nada. Mas claro, né, que todo conhecimento enriquece a gente muito. Mas o brasileiro não quer saber de se enriquecer. O brasileiro não quer saber de construir o próprio caráter. O brasileiro não quer saber de desenvolver a própria personalidade. O brasileiro não quer saber de crescer como pessoa. Ele quer saber de ganhar dinheiro, de usar para alguma coisa. E ele não enxerga a relação entre os dois. Ele não enxerga que construir o próprio caráter e desenvolver a sua personalidade vai te auxiliar a ganhar dinheiro no futuro, mas ele não enxerga essa conexão. Ele só quer saber, dá para ganhar dinheiro aqui, agora ou não? Se a resposta é não, ele não quer saber. E isso é um problema muito grande, porque se você não tem amor pela coisa que você está fazendo, não é amor pelo resultado que ela vai te dar. É amor pela coisa em si. Por exemplo, os seus amigos ou a tua família. Você não ama os seus amigos ou a tua família
por causa das coisas que eles vão te dar depois. Você ama a sua mãe porque ela é sua mãe. Você ama o teu pai porque ele é teu pai. Você gosta de ficar ali com seu amigo porque você gosta. Não é que você quer tirar algo dele. Ah, ele vai me dar alguma coisa. Não, porque senão não é amizade, não é mesmo? Com o aprendizado e o conhecimento é a mesma coisa. Se você estiver esperando receber alguma coisa depois que você... para aprender algo, né? Não, se eu aprender inglês é para ganhar mais depois. Aí você não vai conseguir aprender, porque querer um resultado não é uma motivação forte o suficiente para fazer você superar os obstáculos que vão estar no seu caminho. Quando você está aprendendo inglês, você vai se deparar com obstáculos, com frustrações que você só vai superar se você gostar daquilo que você está fazendo. Tem que gostar. Tem que gostar de aprender. Tem que ter a curiosidade de saber coisa nova. Por que eu tenho que saber esse negócio? Para você. E eu lembro, eu sou vítima disso também, cara. Com inglês não, né? Mas com outras coisas sim. Eu lembro de muitas vezes na escola ou até na faculdade perguntar: nossa, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Não é? Você não lembra de perguntar isso também? O europeu não pergunta isso quando ele está aprendendo as coisinhas na escola. Ele só quer absorver o novo conhecimento. Para que eu vou usar isso na minha vida? Não sei. Mas talvez um dia eu precise. E várias coisas são assim. Teve várias coisas que eu aprendi na escola, na faculdade, com os meus pais. Meu pai me colocava de castigo, né? E eu, adolescente, não, para esse castigo não vai me adiantar de nada, não vai mudar em nada. E mudou. Hoje, aqui na frente, eu só tenho 26 anos, mas aqui um pouco mais velho do que eu era antes, eu consigo ver por que eu aprendi aquelas coisas. E eu usei muitas das coisas que eu aprendi sem saber que eu ia usar. Ninguém sabia que eu ia usar, só eu. E eu fui lá e usei. Então, o brasileiro ele tem esse problema de enxergar além do próprio umbigo, sabe? Para que eu vou usar? Cara, ninguém sabe. Na pior das hipóteses, o conhecimento vai te enriquecer. E isso se reflete na hora que o pessoal vai pedir para aprender inglês. Ah, eu quero aprender inglês, mas eu só preciso de conversação. Então você não vai aprender inglês. Porque aprender uma língua não é só conversação. Você tem que aprender a ler e escrever, senão você não vai aprender a falar. Não, porque eu só vou usar a conversação. Entendeu o problema? O brasileiro só quer saber do negócio que ele vai usar. Se eu não posso usar, não presta. É um pouquinho triste, cara, porque é um tipo de pensamento que permeia a nossa vida aqui no Brasil desde muito cedo. Igual eu falei pra você, eu era criança e eu lembro de perguntar isso pra minha professora: para que eu vou usar isso na minha vida? Uma criança não nasce com esse pensamento. Esse pensamento é incutido nela pelo ambiente. Então aqui no Brasil, cara, a gente tem que lutar uma batalha morro acima, sabe? Para conseguir aprender. E nós, professores, né, a gente tem que lutar também uma batalha morro acima para ensinar, para mostrar para as pessoas que o conhecimento pelo conhecimento é o objetivo. Não é para você usar para nada. Se você conseguir usar para alguma coisa, porra, ótimo, incrível, bom para você. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é saber. Saber para quê? Não sei. A sua vida que vai te dizer para quê. Mas a gente precisa saber em primeiro lugar. Pois então, esses são os 3 motivos que fazem com que os brasileiros não saibam muito inglês. Primeiro, a gente não tem muito motivo imediato para utilizar, certo? Porque o Brasil é muito grande, você pode ir para qualquer lugar aqui do país, viajar pra cacete, uma vida inteira de viagem, só falando português, perfeitamente possível. Enquanto na Europa não dá. Você vai ter muito contato com gente que é de fora e o meio termo é o inglês.
O segundo motivo é que o brasileiro ele é muito coitadinho, muito vitimista. Ah, não, porque eu não consigo, porque isso é muito difícil. Aqui, pra mim, os outros conseguem, mas pra mim... E, nossa, esse inclusive é um saco, tá? Não faça isso. E o terceiro é que o brasileiro acaba sendo muito dinheirista, muito materialista. Ele quer usar agora. E se não der pra usar, não presta. Algumas coisas aqui você vai conseguir lutar contra, né? De repente o vitimismo é a mentalidade dinheirista, né? Mas a coisa do motivo para usar é um pouquinho mais difícil de lutar, é verdade. Eu recomendo que você tente preencher a sua vida com mais coisas em inglês. Aí você vai ter mais esse motivo aí que eu falei para você, que os europeus têm, tá? E mesmo assim, eu sei que eu falei muito mal da gente aqui no Brasil, né? Mas eu tenho que falar para você que nem todo mundo na Europa sabe inglês não, viu? Eu estive na Espanha e na Espanha as pessoas que falavam inglês não eram da Espanha, os espanhóis não falavam muito inglês, pelo menos na parte onde eu estava bem no interior, né? Então vamos ser justos. Na Itália, as pessoas falaram menos inglês do que eu esperava. Em Malta, todo mundo fala inglês. Na Bulgária, bastante gente fala, mas, por exemplo, você vai no mercado, ninguém fala inglês, então é um pouquinho difícil. Então não é como se lá na Europa fosse, nossa, lá é o mundo perfeito, todo mundo é melhor. Não, não. Todo lugar tem os seus problemas, todo lugar tem suas insuficiências, sabe? Então eu falo aqui dos nossos problemas aqui no Brasil porque eu sou brasileiro e eu quero consertar esse negócio. Tipo, se a Bulgária fala inglês, não fala inglês, não é problema meu, cara. Agora o Brasil é, entendeu? O Brasil é porque eu sou brasileiro, tá ligado? Mas enfim, é isso daí. Inclusive, se você quiser aprender um pouquinho mais de inglês, você clica no link na descrição para você poder entrar no meu grupo do WhatsApp, onde eu mando conteúdo em inglês todos os dias e de vez em quando a gente troca uma ideia em inglês lá também. Dá um gostei aí nesse vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar também. E é isso daí. Até a próxima.